Meus queridos. Vamos então à segunda parte, analisando essa passagem da cura da filha de uma cananeia, que está nos evangelhos de Mateus e Marcos, como já vimos. E hoje traremos algumas lembranças da aula passada e vamos então nos aprofundar nos conceitos trazidos por Jesus. Vamos nos preparando então, fechando os nossos olhos, rogando aos céus que possamos compreender as lições trazidas por Jesus e que essas lições calem fundo em nossos corações, nos auxiliando em nossa transformação, em nossa mudança, em nossa melhoria íntima. Que assim seja. Então, nós colocamos na aula passada que essa passagem ela contemplava 3 momentos e que a primeira parte dizia respeito ao clamor da mulher e ao silêncio de Jesus. Então, nós vamos começar trazendo os estudiosos dos textos do Novo Testamento, dos textos evangélicos, e os conceitos dos mesmos em relação a essa passagem. Uma coisa que foi muito difícil, porque eu sempre nas minhas aulas eu me apoiei muito nos textos de Emmanuel. E nessa passagem não há nenhum texto de Emmanuel. E eu fui obrigada a mergulhar nos estudiosos católicos, protestantes, judeus, e foi assim uma experiência bastante interessante a respeito. Mas vamos lá. O teste completo tem 3 partes, essa é a primeira. Então, lembrando da passagem, a mulher cirofenícia vai em busca de Jesus. Jesus está na terra dessa mulher. Jesus sai da sua terra, que é a região da Galileia, e vai para a região da Fenícia. E essa mulher, então, sabendo de Jesus, sabendo da presença de Jesus, de alguma forma sendo informada sobre os milagres de Jesus, ela então busca Jesus em sua própria terra, lembrando que era uma região pagã, uma região que adorava múltiplos deuses, que não acreditava no Deus único, Deus que Israel propagava, que os judeus, os hebreus propagavam. Então, essa primeira parte, Jesus finge indiferença enquanto prepara o cenário para o seu diálogo com os discípulos e com a mulher. Os rabinos que se prezam não falam com mulheres. Isso era um costume da época, não só da região de Israel, mas de outras regiões também, que os homens não dirigiam a palavra às mulheres e principalmente um mestre. Jesus era considerado mestre. Assim, quando Jesus não respondeu ao apelo da mulher, os discípulos entenderam que ele estava agindo de maneira inteiramente adequada, isto é, ignorando os desesperados apelos da mulher. Parecia que aprovava a opinião sobre as mulheres. Quem nos traz isso é Bailey. Então, o que aconteceu? Quando Jesus responde ao apelo da mulher com silêncio, os discípulos achavam que aquela conduta de Jesus era a conduta a ser tomada mesmo com todo o clamor, mesmo com a gritaria que a mulher fez posteriormente. Lembremos que em Mateus aparece que
os discípulos pedem a Jesus que a despeçam por causa dos clamores feitos por ela. Então, para os discípulos, aquela seria a atitude adequada de Jesus, não se importando com a necessidade daquela mulher. O silêncio de Jesus não silencia a mulher. Então, os discípulos pedem que ele faça com que ela pare com seu persistente clamor. Eles supunham que ela estava o aborrecendo, quer porque eles mesmos estivessem aborrecidos. Quem nos traz é Carson. E a gente tem esse costume mau. A gente pensa que porque uma determinada ação nos impressiona de uma determinada forma, que essa ação irá impressionar a todos da mesma forma. Mas os limites das pessoas são diferentes. E Jesus estava preocupado num primeiro momento muito mais em ser pedagogo, em mostrar, principalmente aos seus discípulos, as atitudes que eles deveriam tomar. E uma coisa que realça no comportamento de Jesus é que ele utiliza de extremos. Então, muitas vezes, a primeira atitude de Jesus nem sempre é a atitude a se considerar, porque ele tá usando um extremo a fim de impressionar o outro com a atitude dele. Então, ele utilizou num primeiro momento do silêncio para que aquele silêncio tocasse a alma dos discípulos de alguma forma. E qual a lição, então, desse pedaço, né, dessa perícope? Ele decide aproveitar a ocasião para ajudá-la e confrontar os preceitos profundamente enraizados no coração de seus discípulos. Com isso, ele dá à mulher a oportunidade de expor a profundidade de sua coragem e fé. Então, lembrando que naquela época os preconceitos, as questões culturais, elas eram muito importantes, visto que os fariseus eles colocavam muito mais a parte externa, exterior, em relação à religião, do que aquilo que acontecia dentro de seus corações. Então, tudo aquilo que era ritual era muito sério, muito cobrado. E daí a chance de Jesus, então, exemplificar. O método de Jesus para a formação de seus discípulos é sutil e poderoso. Primeiro, parece concordar com eles. Dessa forma, Jesus estava expressando e expondo os preconceitos profundamente arraigados na mente de seus discípulos, nos diz Bailey. Então, como eu disse há pouco, esse contraste, essa contraposição das ideias é como se funcionasse como um chacoalhão. Ó, acorda! Não é assim que nós devemos agir, tão presos aos preconceitos. E qual foi a reação da mulher? Ela se intimidou? Ela foi embora? E aí entramos na segunda parte, que é a parte do diálogo propriamente dito que Jesus tem então com a mulher. E Jesus fala, após a mulher continuar com seus clamores, né? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora, então, nós vamos começar analisando os termos deste diálogo para que possamos
compreender a passagem. Então, começando a entender o que vem a ser ovelhas perdidas, nós vamos usar então um conceito que a Eliane traz para nós. Todos que já foram agraciados pelo conhecimento das verdades da vida imortal. Todas as pessoas que têm o conhecimento da lei e não a cumpre. Então, as ovelhas são todos aqueles que já possuem dentro de si a ideia do Deus único, e ovelhas perdidas, porque conhece a Torá, conhece os mandamentos, mas não os cumpre. Mesmo diante da rogativa, Jesus decide adotar as atitudes teológicas dos discípulos e levá-las às suas últimas consequências, para que os discípulos vivenciem onde essa teologia os levará. Isso lhes dará a oportunidade de observar a reação dessa gentia impura. Então, foi importante para os discípulos terem tido essa experiência, porque diante do silêncio de Jesus, a mulher teve uma reação. E essa reação, então, marcou a vida dos seus discípulos, marcou essa passagem, daí ela aparecer em 2 evangelhos, em Marcos e em Mateus. E Bailey continua nos ensinando. Essa reação é compatível com as atitudes e sentimentos dos discípulos, mas chocante quando as palavras são expressas e lançadas no rosto de uma mulher ajoelhada, desesperada, implorando pela sanidade da filha. Então veja bem a contraposição, a oposição das coisas. Para os discípulos, o silêncio, o desprezo que Jesus daria àquela mulher, por ela ser gentia, e por ela estar incomodando, seria a coisa mais natural. Só que Jesus então lança no rosto dos discípulos o fato dela estar ajoelhada, clamando aos pés de Jesus, desesperada e implorando pela filha. É embaraçoso ouvir e ver os mais profundos preconceitos demonstrados e verbalizados. Então, uma coisa é quando esses preconceitos estão dentro da gente, mas eles estão velados, e outra coisa é quando esses preconceitos são expostos. E foi o que Jesus fez com a atitude que ele tomou. Ele expôs para aquele público quão grave é aquele preconceito, a que atitude, a que forma de ação leva o preconceito. Então, por causa de um preconceito, seria ignorado uma necessidade séria daquela mulher. Sem amedrontar-se pelo seu não reconhecimento como pessoa, ela inicia uma segunda aproximação, determinada a participar na bênção que o Deus de Israel oferece. Continuou a desafiar a ideologia de favoritismo, nos diz Carter. Então, aquela mulher, ela preocupada com o sofrimento da filha, ela não se abate com o silêncio de Jesus e também não se abate quando Jesus coloca uma frase que, de uma certa forma, é até ofensiva. E ela continua. Vamos ver então a diferença de interpretação de Marcos e Mateus com referência a esse versículo
onde Jesus fala sobre as ovelhas perdidas, os filhos de Israel. Marcos indica a precedência cronológica dos judeus sobre os pagãos. Primeiro devem ser saciados os filhos. Então, qual é a ideia? Que pelos hebreus, os judeus, acreditarem no Deus único, eles são considerados filhos de Deus. E os demais não. Então, enquanto filhos, os demais, eles são considerados servos. Então, enquanto os filhos, eles têm a primazia nas bênçãos, nas graças de Deus. E Mateus ainda é mais sério. Quem nos traz é o livro Milagres da Bíblia. Mateus é mais fechado ainda em relação à admissão dos pagãos. Jesus declara que a sua missão é limitada a Israel. Só excepcionalmente os pagãos podem participar das benesses dos tempos messiânicos por meio de uma fé suplicante e humilde, que recomeça o privilégio dos judeus e considere puro dom a salvação divina. Então, em Mateus, o fato da pessoa ser pagã significava que ela não merecia, não teria direito às bênçãos de Deus, às graças de Deus, aquilo que Deus poderia dar aos homens. Elas não teriam merecimento, não. É como dizer assim, os convidados para uma festa e essas pessoas não teriam lugar à mesa. Seria essa comparação. E agora vem a terceira parte do diálogo, que é a parte mais chocante. Quando Jesus diz: "Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos." E a parte que nos deixa mais dá um nó na cabeça, porque não dá para entender nada do que ele está falando. Como assim? Tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos? Porque nós estamos pensando essas palavras com o significado que elas têm hoje para nós. Mas o fato é que aqui o significado delas não é este. E vamos então entender o que Jesus quis dizer com isso. E a mulher, quando escuta essa frase de Jesus, ela se sai super bem na resposta que ela dá. Ela fala: "Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores." Bailey nos fala que na cultura tradicional do Oriente Médio, judaica e não judaica, os cães são quase tão desprezados quanto os porcos. Eles não são animais de estimação, são mantidos como cães de guarda, semi-selvagens ou deixados vagando sozinhos. Então, cães, como nós já vimos na aula passada, é a denominação dada aos gentios, que a Érica explicou para a gente, que era a terra lá, era uma terra herdada, quem recebeu foi Cã, neto de Moisés, daí a denominação de cães. Cães porque vem de Cã, que era o nome da pessoa. E migalhas, por quê? As migalhas não indicam a quantidade de bênçãos, mas sim que os filhos são alimentados primeiro, diz Carson. Então, migalhas por quê? Porque os filhos se alimentam e aí a migalha é o que sobrou dos filhos. Então, diz respeito ao quê?
a primazia que o povo de Israel tem no recebimento das benesses de Deus. Então, o povo de Israel, eles têm o direito a receber primeiro tudo que tem de bom. E se sobrar alguma coisa, então vem os demais, né? Essa é a ideia. Daí a palavra migalhas. E nos milagres da Bíblia, nós encontramos esses cristãos devem reconhecer o privilégio dos judeus, uma vez que Jesus e os seus discípulos eram todos judeus. Então, os judeus teriam o direito de vir primeiro do que os gentios. Os discípulos estão observando e ouvindo. Eles nunca viram essa confiança total em Jesus, apesar de suas palavras duras, nem tamanho amor compassivo por uma filha doente. A reação da mulher é um golpe mortal nos preconceitos deles, tão bem alimentados contra as mulheres e os gentios. Então, aquele comportamento da mulher foi extremamente pedagógico também. E ela foi muito feliz na colocação dela. Por quê? Para os discípulos, a primazia no recebimento das bênçãos, dos milagres, é dos judeus. Aí, ela sendo mulher, sendo gentia, e aí Jesus, e uma coisa que é importante, que nós não podemos esquecer, que aquilo tudo que estava acontecendo, como eu disse na aula anterior, tinha algumas pessoas além dos discípulos cercando Jesus. E certamente deviam ter doutores da lei, fariseus, porque eles estavam sempre acompanhando Jesus com o intuito de pegar Jesus em alguma situação que o expusesse. Então, Jesus não estava em sua terra, estava cercado pela multidão além dos discípulos, ele estava numa terra pagã. Olha quantos agravantes tinham naquela situação. E aí, para Jesus então dar uma resposta para que ele não fique numa situação complicada em relação ao povo de Israel. Primeiro, o, o povo de Deus, os hebreus, aqueles que acreditam no Deus único. Aí, se sobrar alguma coisa, as migalhas vai para os pagãos. Mas a mulher, ela não se humilha, ela não se intimida com aquela frase, uma frase muito dura de Jesus. E ela, então, com humildade, acaba respondendo até com um certo bom humor. E aquela resposta, então, foi como a gente chama um tapa com luva de pelicas, né? Foi um golpe mortal nos preconceitos que tanto os discípulos como a multidão têm em relação aos gentios. Ela releva o insulto e, com habilidade, o transforma com um leve toque de humor em um pedido renovado, nos diz Bailey. A mulher não argumenta que sua necessidade a torna a exceção, ou que tinha direito às misericórdias garantidas pela aliança a Israel, ou que os caminhos misteriosos da eleição e justiça divinas
são injustos, nos diz Carson. Olha que interessante essa colocação. Então, a mulher não acusa o outro para se defender. Ela entende a posição que ela ocupa e ela se utiliza de um certo bom humor para colocar, para fazer com que as pessoas se sensibilizassem, principalmente Jesus, em relação ao problema que ela estava sentindo. Porque vamos lembrar que a primeira frase que ela usa é socorre-me. Então, ela estava numa situação de extremo sofrimento. Além de ver a sua filha naquela situação, aquilo também implicava num desgaste seu, em um cuidado para com a filha. Mas ela não se abala com a resposta, se manteve firme e responde de uma forma muito interessante que serviu de uma grande lição tanto para os discípulos de Jesus como para aquela multidão que o rodeava. Com astúcia e corajosamente, ela reformula a resposta de Jesus para conseguir seu objetivo. Sua resposta se move para além das barreiras do preconceito, para as possibilidades que permanecem firmes às promessas de Deus de abençoar todas as nações da terra, sem questionar a prioridade dos filhos de Israel e reconhecendo a autoridade dos donos, ela reestrutura a significação de cachorros. Ela fala da inclusão dos pagãos nos propósitos de Deus. Então, olha que interessante. Ela não questiona, ela não põe em xeque nenhuma das ideias preconceituosas. Ela não acusa ninguém, ela não se revolta com relação à resposta que ela houvera recebido. Ela reconhece a primazia de Israel, mas ela também coloca que os pagãos têm o direito, enquanto ser humano, que não é porque ela é pagã que ela deixa de ter um lugar ao sol, digamos. Então, é muito interessante isso, que com essa resposta, ela rompe as barreiras dos preconceitos de raça, religiosa, econômica, etc. Quando a cananeia fala que os cachorrinhos podem comer as migalhas, ela quis dizer que a conquista do reino dos céus é franqueada a todos, indistintamente, sendo prerrogativa essencial para isso a fé e a humildade, que estabelecem sintonia com o plano superior, nos diz Eliane. Então, a mulher está dizendo o quê? Não é a religião que é mais importante, não é o fato deles acreditarem num Deus único, não é o fato deles serem hebreus, nada disso. O que coloca a pessoa em condição de receber as bênçãos de Deus é o fato dela ter fé e ser humilde. E aí então Jesus diz à mulher: grande é a tua fé, e se estabelece a cura da filha dela, que para Marcos era uma cura à distância, mas Mateus não nos diz aonde estava aquela criança, se estava com ela ou não. E Carter nos traz:
Sua persistência em face das obstruções de Jesus, seu desafio às barreiras étnicas, de gênero, religiosas, políticas e econômicas, sua confiança no poder dele e seu reconhecimento da autoridade dele sobre os demônios compreendem sua fé. Olha que conceito mais interessante, que a mulher, por reconhecer que Jesus tinha um poder sobre o que na época eles denominavam demônio, que a gente hoje sabe que demônio não existe, que são espíritos inferiores que acabam obsediando os encarnados, seja pelo motivo que for, mas a mulher confiava que Jesus tinha poder sobre esses espíritos e que ele então seria capaz de obter a cura da sua filha. A disposição dela de pagar qualquer preço, mesmo a humilhação pública, para receber a graça mediada por Jesus, nos diz Bailey, porque ela não se importou com as palavras duras de Jesus. Ela teve a disposição de suportar, porque o objetivo dela era a cura da sua filha. E aquilo tudo que aconteceu, então, serviu, na verdade, como um impulso para que ela tivesse, para que ela demonstrasse mais ainda o quanto ela tinha fé, o quanto ela tinha reconhecimento, o quanto ela tinha humildade. E qual a conclusão a respeito dessa passagem? Nessa conclusão, eu vou trazer o que os estudiosos colocam a respeito. Ainda não vou trazer a minha opinião. O mal não pode ser redimido enquanto não é exposto. Nesse diálogo, Jesus expõe profundos conceitos do coração de seus discípulos. Então, como que eu vou combater os preconceitos se esses preconceitos não são colocados às claras? Eu só posso combater um mal, um problema, quando eu reconheço esse problema. Se eu tenho um defeito em mim, eu só vou poder combater esse defeito a partir do momento que eu reconheço. Se eu não tenho olhos de ver, se eu não consigo perceber esse defeito, como que eu vou combater? Então, Jesus coloca essa questão do preconceito muito em evidência, de uma forma até chocante, mas era a forma pedagógica que Jesus precisava aproveitar, porque ele aproveitava todos os momentos para ensinar. Então, ele aproveitou, ele usou de uma forma pedagógica, que é colocar os opostos e colocar até ênfase para que as pessoas não deixem de perceber. Jesus se preocupa com a mulher, com a filha dela e com os discípulos. Então, nessa ação de Jesus, ele não olhou só para a mulher ou só para a filha, ele olhou num geral. Então, cada atitude, cada resposta, cada colocação foi pensando em que aquilo deveria vir como lição para todos, tanto para a mulher, como para os discípulos, como para a multidão que o acompanhava. A mulher é elogiada por Jesus por sua fé.
Ela crê que ele tem o poder de Deus para curar e que se importa com todas as pessoas, principalmente com as que sofrem, diz Bailey. E essa então é uma coisa muito importante nessa passagem, que tudo aquilo que Deus nos concede, todos nós somos merecedores. Todos nós somos filhos de Deus. Não depende de religião, não depende de posição social, não depende de etnia. Então, os hebreus, o grande erro que eles cometeram foram se julgarem superiores a todos os outros povos e acharem que só eles mereciam o título de filhos de Deus. Mas essa passagem, então, Jesus nos deixa claro que todos nós merecemos o título de filhos de Deus, que todos nós merecemos o carinho, a consideração, a cura quando necessário e quando for bom para nós, né? Porque não adianta pedir que os espíritos nos auxiliem numa cura, quando aquela cura não fará com que nós façamos um mergulho interior e compreendamos as causas daquele mal. Quando não faz com que superemos os nossos mal procederes, os nossos equívocos. Então, se a mulher conseguiu que Jesus procedesse à cura da sua filha, é porque naquele momento ela teve diversas demonstrações e talvez com isso ela tenha demonstrado não haver mais a necessidade daquele tipo de sofrimento. A perícope, nos diz Carson, mostra o contraste entre a forma como os fariseus se dirigem ao Messias e o modo como a mulher se dirige. Como que era? Como que os fariseus se dirigiam a Jesus? Com empáfia, achando que eles que compreendiam a lei, que eles eram extremamente orgulhosos. Como que a mulher se dirige? Com humildade. Eles pertencem ao povo da aliança, mas ofendem-se com a conduta dos discípulos de Jesus, os fariseus. Desafiam a autoridade dele, de Jesus, e são tão falhos na compreensão das Escrituras que mostram não ser plantas semeadas pelo Pai Celestial. Então, eles conheciam profundamente as Escrituras, mas o que a gente sabe? Que eles cumpriam apenas a parte ritualística, mas aquela parte da moralidade, eles ainda não conseguiam enxergar, não conseguiam compreender, os seus corações eram endurecidos. E essa mulher que é pagã, descendente de antigos inimigos e sem direito ao Deus da aliança, aproxima-se do Messias judeu e com grande fé pede apenas por graça, e seu pedido é atendido. E aqui eu quero realçar essa palavra graça, que ela aparece muito nos estudiosos protestantes, e nós até já comentamos sobre essa palavra em anos anteriores. E o que tem a ver? O que é essa graça?
A graça é tudo aquilo que Deus nos dá, independente do nosso merecimento. Porque nós espíritas falamos muito em merecimento e às vezes nós podemos levar o outro a endurecer-se, a ser descrente, porque o outro, a pessoa que não é firme em suas convicções pode pensar: eu sofro, então porque eu não mereço a comiseração de Deus, eu não mereço que Deus seja misericordioso comigo. Isso é muito sério. Então, na verdade, a graça são coisas que são independentes. Por exemplo, nosso corpo físico. Todos os seres humanos recebem um corpo físico, independente do merecimento que tenham. E isso nós até vemos como um ato de misericórdia de Deus, que dá a todos o direito de reiniciar, apesar de nossas deficiências, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas más escolhas. Todos acabamos recebendo um corpo independente, aí não vamos pensar em que tipo de corpo, mas todos recebemos um corpo. Todos temos o direito à reencarnação, sendo bons ou maus. Não entremos no mérito que tipo de encarnação, mas é uma graça. São coisas que Deus nos dá sem cobrar nada por isso, independente do nosso merecimento. Então, aqui fica muito claro, né, que apesar da mulher ser pagã, apesar dela ser descendente de antigos inimigos, apesar dela não pertencer ao povo da aliança, ela se aproximou de Jesus, Jesus sendo um judeu, e ela clama pela saúde da sua filha. E agora, trazendo o meu pensamento, o que me tocou mais nessa passagem é a questão do preconceito. E aí eu trago para os dias de hoje, fico pensando quantas coisas, quais as nossas atitudes, como que nós vemos o outro e acabamos achando que o outro não é merecedor, seja pelo tom de pele, seja pelo status, seja pelo nível econômico, seja pelo nível social. Nós ainda somos extremamente preconceituosos. Assim como Jesus colocou às claras a questão do preconceito para os discípulos naquele momento, nós também precisamos trazer às claras o preconceito ainda existente entre nós. E esse preconceito se dá em várias instâncias, por vários motivos. O último motivo, a última questão agora em relação a esse problema que estamos vivendo da Covid, que pessoas achavam que trabalhadores da saúde não poderiam entrar em transporte público porque eles poderiam ser transmissores da Covid. Então vejam que o nosso preconceito, a nossa dificuldade em lidar com as diferenças, ela é imensa.
e sempre acaba vindo coisas novas, motivos novos, e nós nos esquecemos que todos somos espíritos criados por Deus, portanto, irmãos. Portanto, meus queridos, que possamos refletir profundamente nesses ensinamentos, que possamos tirar os véus do preconceito, que possamos entrar em nosso íntimo e analisar onde estou sendo preconceituosa, onde preciso me modificar. Estou reconhecendo que todos os que estão ao meu redor são filhos de Deus? Tenho atitudes de cordialidade para com todos, independente do nível social, da cor de pele. Trato todos da mesma forma, independente deles terem um nível social ou terem dinheiro. Que possamos modificar o nosso proceder e lembrar das lições de Jesus. E que essa terrível chaga possa ser banida de nossas vidas. Muita paz.